Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus e nos envolva em tranquilidade, harmonia e paz. No coração da serra há borbulhos de fontes. Sorri contente a luz nos claros horizontes e canta na alma humana os arpejos do amor. O céu flameja ao sol e as flores delicadas perfumam de afeição as várzeas orvalhadas na glória universal da vida e do esplendor. Só tu choras, irmão, em teu carpir dorido, porque trazes assim o peito compungido, guardando a noite na alma e o fel no coração. Eu sei, algo cruel te agasta e infelicita, um travo de amargor, de pena, de desdita, semeia de tristeza a tua solidão. A festa da natura, a festa gloriosa estranha ao teu sentir. Na noite dolorosa, ascende solitário ao Gólgota infeliz. Se a volta dos teus pés esplende e canta a vida, no imo do teu ser descerra-se a ferida que sangra de obsconsa e rota cicatriz. Entanto, amigo meu, a noite constelada desdobra pelo além as lúcidas moradas que aguardam no futuro a paz do teu sentir. E o fulvo amanhecer, esplêndido e sublime, retrata o coração que a grande dor redime no pórtico ideal, na glória do porvir. Só tu choras, irmão. Mas se a vida é feita de esperança e de oportunidade, por que guardar amargura e tristeza no coração? Se a vida é uma chance abençoada concedida pelo Criador, por que aborrecimento? Por que catalogar desencantos, se podemos perfeitamente guardar no cofre do coração ou refertar a alma de coisas lindas e delicadas, como um poema, uma canção, uma lembrança agradável? Há tanta coisa linda em torno dos nossos passos, porque os nossos olhos enxergam exatamente as coisas desagradáveis. Certa ocasião, um pensador apresentou um quadro a uma plateia e perguntou: o que vocês veem aqui? E as pessoas olharam detidamente o quadro. E à medida que ele perguntava, as pessoas respondiam: um ponto negro. Um ponto negro. Um ponto negro. Todos enxergaram o ponto negro. E ele disse: que pena. Há uma imensidão branca neste quadro. E as pessoas enxergaram um pontinho ínfimo, negro no quadro. Por que não a extensão branca? Por que não a vastidão nevada de um campo encoberto? Por que o ponto negro? Porque geralmente ocorre assim conosco. Se em tudo há uma harmonia, nós percebemos um aspecto negativo. Aí alguém vai dizer:
mas o aspecto negativo ressalta em tudo. Não, não. É a nossa visão que ressalta o aspecto negativo. E isso está vinculado às sensações que visitam a alma humana. Se olhamos uma jovem linda, catalogamos o cabelo, o rosto, os olhos, etc, etc, e vamos percebendo a beleza. De repente alguém diz assim, mas ela tem a perna fina. Ou então, arqueada, torta. E a gente vai descobrindo, ela pisa torto, o sapato está entortado de um lado. Vamos descobrir alguma coisa que seja um defeito. Quando nós poderíamos perfeitamente construir um mundo melhor. As roseiras são lindas, as flores são belíssimas, mas a gente ouve tantas pessoas reclamarem dos espinhos. Não seriam os espinhos uma chance para que prestássemos mais atenção nas coisas e não nos feríssemos no espinho, se desejássemos possuir a rosa e o seu perfume? A rosa tão delicada e o perfume tão gentil. E os espinhos, um convite à atenção, maior atenção à vida. Então é o momento. Nós estamos vivendo um momento de crise muito sério, o momento de transição da humanidade. Como nós espíritas acreditamos que estamos passando de um nível inferior para um nível superior, estamos saindo de um mundo de provas e de expiações para adentrarmos um mundo de regeneração. É hora não de apenas comentarmos o assunto, mas de pensar. Será que você vai acompanhar essa transição? Será que você vai continuar numa terra de regeneração? Ou você será alijado para um mundo primitivo, como ocorreu com os exilados de Capela? Então, ao invés de estarmos analisando os aspectos desagradáveis, feios, que estão em torno de nós, vamos começar a enxergar os pontos falhos nossos e os positivos das pessoas, para iniciar a nivelação por cima. Geralmente o nivelamento do homem é por baixo. Todo mundo faz, porque eu não posso fazer também. Todo mundo erra, por que eu não posso errar? Todo mundo é desonesto, porque eu não posso ser também. Todo mundo é desagradável em determinado, por que eu não posso ser? E a gente vai justificando as coisas desagradáveis em nós, principalmente no que diz respeito à nossa vida de relação. Se você me trata mal, por que eu vou lhe tratar bem? Eu vou passar por tolo, cego. Não é tão melhor ser tolo e cego e um pouco mais humilde do que ser esperto, ladino, com a alma cheia de imperfeições? Porque geralmente o esperto, o ladino, aquele que enxerga tudo, enxerga sempre as coisas pelo prisma negativo. E faz as coisas também pelo mesmo prisma. Então vamos mudar um pouquinho. Porque se nós formos analisar os grandes homens, nós vamos taxá-los de tolos. Poderiam ter tanta coisa e não tinham nada. Jesus poderia ter nascido na casa de Pilatos, era pouco. Herodes, muito pouco. Podia ter nascido na casa de César, ser o filho do imperador. Poderia, mas ele preferiu nascer na casa de José, um carpinteiro e uma jovenzinha simples, cujo maior tesouro era uma beleza angelical e uma ternura que não tinha tamanho. Deu preferência.
Vamos pensar em você. O que você preferia? Nascer na casa de César ou na casa de José? É claro que agora, se eu fosse fazer uma enquete aqui, a maioria diria na casa de José, claro. Depois que Jesus passou por lá, muito bom. Mas, prioristicamente, sem pensar em Jesus, a casa de César é bem mais agradável. Porque, afinal de contas, é um palácio. E a casa de José era um tugúrio. Lá na casa de César, eu teria um quarto luxuoso, com todos os requintes que o dinheiro e o poder pode oferecer. Na casa de José era assim um bercinho tosco, feito por ele, e possivelmente ele nem iria lixar a madeira, porque geralmente a gente lixa para os fregueses, para o pessoal da casa a coisa fica mais rústica. Na casa de César eu teria veludo, cetim. Seria uma coisa bem... Na casa de José ia ser, quando muito, um chinelo de couro sem curtir, um negócio bem rústico, bem duro, ou então viveria descalço. O que é que você iria preferir? Observem que eu estou citando coisas externas. Nenhum pensamento aos sentimentos. Então vamos mudar um pouquinho. Na casa de César, eu teria o frio dos sentimentos de um pai que estava voltado para as coisas do mundo e com uma preocupação muito grande de ficar observando as pessoas que o cercavam, temeroso de ser agredido, de ser assassinado em surdina, ou preocupado com as guerras de conquistas, um pai que nunca teria tempo para me abraçar. Teria como mãe também uma mulher preocupada com a sua beleza física e que possivelmente iria me apertar dentro do seu ventre para não deformar tanto o corpo físico. E quando nascesse, é bem provável que não permitiria que eu me alimentasse do seu seio para não deformá-lo. Teria como mãe uma mulher muito preocupada com as coisas mundanas. Não poderia passar uma noite ao meu lado se eu estivesse chorando, porque poderia ficar com olheiras roxas e no dia seguinte haveria uma festa no palácio. Então, em realidade, eu teria uma quantidade enorme de babás, mas não teria os braços ternos de uma mãe. Já na casinha simples, perdida lá na Galileia distante, eu teria o aconchego de 2 braços maternais. Queriam me apertar junto ao peito e me ninar docemente com uma balada de ternura. Teria o seio materno para sugar o líquido da vida. Queria sustentar o meu corpo para os embates mais além. Teria a ternura de um pai que voltaria para casa por volta de 17 horas, se sentaria e me colocaria no colo, brincando de cavalinho, possivelmente, ou contando as histórias que ocorreram na sua oficina de trabalho, ou então mostrando-me os vales floridos, as altas montanhas, ou conversando a respeito das águas do Tiberíades, constantemente piscosas e constantemente azuis. Uma e outra, opções que a gente vai convivendo com elas sem dimensionar exatamente, porque somos imediatistas, pensamos no agora e não pensamos no depois, no mais além, naquilo que vai ficar, porque é da infância que se projeta o homem de amanhã. É daquilo que oferecemos na infância que iremos estabelecer o tipo de homem que irá participar da sociedade, principalmente a sociedade em transição. Aí pensamos na casa espírita, onde os projetos
do homem novo começam a florescer. Como catalogar neste ambiente com algumas dezenas de companheiros? Quem é quem? Quem realmente é valioso e quem não é? Não. Essa divisão não ficou correta. Porque, de certa maneira, todos somos valiosos. Todos temos valores. Se não os tivéssemos, o Senhor não nos daria a chance de estarmos aqui. Então todos, cada um de nós temos as possibilidades infinitas nas mãos de crescermos e sermos produtivos ou estabelecermos a diferença na sociedade onde estamos inseridos. Todos, sem exceção. Tirar da ideia os pensamentos retrógrados e pessimistas. O meio faz o indivíduo. É um pensamento tão pobre que não pode passar pela cabeça futurista, imprimista, realista também e otimista do espírita. Não é o meio que faz o indivíduo, mas é o indivíduo que programa o seu meio, que estabelece o seu meio. E o homem bom, onde ele se encontra inserido, ele muda o meio onde ele está. E o espírita verdadeiro, voltado não apenas para a sua construção, que é uma coisa importante, mas para a construção moral da sociedade que o rodeia, esse então é notável na força que possui de modificar a estrutura do contexto social onde ele se encontra. Ele pode, porque é poderoso. O Espiritismo nos dá o poder por quê? Porque cataloga, primeiramente, a necessidade de modificação moral minha. Começa por mim e depois, então, parte para uma evolução em cadeia. Como diz o Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em ti, porque tu também és um eu. Quando você diz a respeito de eu. Então, onde a paz do mundo começa? Não vamos dizer que a paz do mundo começa em nós, porque aí estaremos estabelecendo o quê? Uma divisão de responsabilidades. Então, se a paz do mundo começa em nós, e se a senhora não começar a paz, eu também não começo. Porque eu estou sempre na dependência de que alguém dê o pontapé inicial para que o jogo comece. Mas se eu penso, a paz do mundo começa em mim, então eu tenho a responsabilidade de viver em paz, de estabelecer essa paz, esse clima de paz. E aí eu me pergunto, onde eu começo? Onde eu começo? Eu quero começar a paz do mundo. Onde eu começo? Aqui, falando aos senhores e utilizando uma impostação de voz que toque a sensibilidade, que desperte alguma coisa boa? Ou eu começo a paz do mundo na minha casa, quando eu desperto e digo, bom dia, bom dia. E se eu acrescentar ao bom dia, o meu amor vai ficar ainda mais sugestivo de paz. Bom dia, amor. Bom dia, meu bem. Bom dia, querida. Como estás? Dormiste bem? Nossa, mas eu dormi junto de você, não viu, não? Não. O corpo ficou aqui, mas o espírito saiu, não sei para onde você foi. E, aliás, nem importa também. Se você acordou bem-humorada, você deve estar no lugar bom, mas se acordou mal-humorada, então não me conte onde foi, não. Prefiro não saber. Então, a paz do mundo começa ali, naquele momento em que você entra no quarto do filho e docemente passa a mão na sua cabeça, brinca com os seus cabelos e começa a dizer, acorda, Maria bonita. Levanta, vai fazer o café.
E é tão bom o filho acordar com essa ternura materna ou paterna, não importa qual mão que vai passar no seu cabelo, o importante é que passe. E começa o dia novo. É tão melhor assim do que acordar com o pai gritando: levanta, preguiçoso, não vê que o relógio... Oh, que tristeza! Estragou o dia e destruiu a paz do mundo, que começa em ti, como diz o Nando Cordel, começa em ti. Então vamos começar a paz do mundo nesse despertar. Acorda. Eu mesma acordei hoje assombrada, porque o dono da casa falou assim: olha, 7 horas da madrugada eu vou bater na porta. Eu falei, daqui a pouco ele está derrubando a porta para me acordar, então eu fiquei acordada antes. Eu falei, eu vou levantar antes dele derrubar a porta, para começar a paz do mundo. Então eu acordei, olhei do relógio, falei, 6h30, tá aí, ele não derruba a porta. Fiz a minha prece, levantei, fui tomar o meu banho. A paz do mundo começa assim. Nós vamos quebrando as injunções que podem nos tirar da simetria. Então pensa bem, não sei se na sua infância aconteceu assim, se na sua juventude acontece ainda assim, mas um toque de mãe na cabeça da gente para despertar, que coisa boa. Os meus netos que dizem, né? Saudade do vovô. Que o vovô era assim. Ele levantava e ia lá, ficava na cabeça, coçando, fazendo cafuné. Acordava e abraçava. Tirava, aí ele ia lá, preparava. Aliás, eu vou contar uma coisa pitoresca, né, dos meus filhos. E eu sempre estimulava os meus filhos a quererem bem o pai. Porque eu acredito que o lar começa exatamente aí, no carinho que os filhos tenham pelo pai. Porque o pai é mais fácil de ir embora, de largar os filhos, de sumir no mundo. A mãe é um pouco mais difícil. Acontece, mas é mais difícil. Então, a sutileza do pensamento feminino pensa logo em segurar o pai. Botar uma teia de aranha, de ternura em torno dele, para ele ficar guindado ali no lar e não fugir. Então, os filhos fazem isso, que é uma beleza. E eu sempre estimulava. Gostem do papai. Olha o papai é isso, o papai é bom, o papai e tal, falava do pai. E um dia o pai estava viajando, estavam os 4 filhos em casa, a gente conversando e tal. E eu, olha, vocês têm que gostar do papai, porque o papai é isso, porque o papai é aquilo. Aí o meu segundo filho pegou e falou assim: mãe, mais do que a gente tem provado que gosta do papai, o que mais a gente tem que fazer? Eu disse, que prova que vocês têm dado que gostam muito do papai? Aí ele virou e falou assim: mãe, a gente toma aquela vitamina infernal que ele faz pra gente toda manhã, isso não é prova de amor? E eu fiquei pensando, todo dia ele acordava os filhos, fazia um copo assim daqueles grandes de vitamina e dava para cada um. Mas eu nunca experimentei. Aí um dia eu falei, dessa vez eu vou ver a vitamina era infernal mesmo. Porque ele pegava tudo que ele tinha direito e botava dentro do liquidificador e batia. Mas ficava uma coisa horrorosa. Eu falei, meu Deus, isso é muita prova de amor, porque tomar um negócio daquele. Aí eu contei para ele, falei, meu filho, você é baiano, gosta dessas misturas, mas os filhos são cariocas. Muda a mistura. E ele deu risada. Então, a forma da gente mostrar a nossa ternura. Então, se a paz do mundo começa em você, então começa a fazer essa paz dentro de casa, com os seus filhos, no aconchego, na ternura do lar, quando estiver na hora do café da manhã, na hora do almoço, quando juntar a família, só lembrar das coisas boas. Então eu fico imaginando como seria a família de Jesus, né? Maria, José, Jesus. Possivelmente Aná também, a mãe de Maria, que era viúva, era sozinha. A reunião deles, a conversação deles dentro do lar. José chegar e contar a respeito das peças que ele estava fazendo. Então eu estou fazendo tal coisa assim, estou lixando a madeira perfumada, isso e aquilo. As pessoas que passaram, as conversas que tiveram.
E Maria contando do seu jardim. Aliás, é uma coisa interessante que Scholem Asch conta a respeito de Maria. Maria amava os seus animais. Quando levantava, a primeira coisa que fazia, aliás, isso era comum entre os judeus, era a alimentação dos animais. Antes de pensar em si, no seu café da manhã, qualquer coisa, dar água aos animais, dar alimento aos animais. E ela alimentava não apenas os domésticos, como alguns silvestres que apareciam também e vinham se alimentar nas suas mãos. Depois, regar o seu jardim. Ela cultivava as rosas de Sharon, que são perfumadíssimas, e das quais ela retirava o perfume para levar ao templo. Ela cultivava também num canteiro o linho, de onde ela retirava e cardava os fios para tecer as vestes dos sacerdotes do templo. Era uma coisa especial, era um linho especial que ela cultivava no jardim e ela mesma cardava. E o linho era tão perfeito que parecia uma escumilha. Eu tive a oportunidade de pegar uma peça de linho muito antiga, teria possivelmente uns 300 anos, mas era impressionante, que tinha 300 metros naquela peça e era uma coisinha de nada. A gente levantava assim, aquele linho escorria. E outra coisa que era singular nesse tipo de linho, não guardava sujeira. Então a pessoa que estava mostrando o linho pegou um punhado de terra e jogou em cima. E a gente ficou olhando assim, que pena, né? Aquele branquinho. Ela levantou e sacudiu, o linho estava perfeito, brilhando. Então era esse tipo de linho, naturalmente muito melhor, que Maria tecia para levar ao templo, porque só os sacerdotes se vestiam com aquele tipo de linho. Então, quando a gente fala de Jesus, e uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, né, que nós fazemos uma descrição de Jesus com a veste alva, com não sei o quê, com isso ou aquilo. Então ele diz assim, se Jesus era um andarilho, e ele andava muito pelo deserto, transpirava, etc., a roupa não poderia ser um linho alvo e brilhante. É porque a gente não conhecia o linho daquela época. Hoje o linho amarrota com facilidade e suja também. Mas não. Como a veste do seu filho ela fazia do mesmo linho que ela tecia para os sacerdotes, ela fazia a roupa de Jesus. Era feita por ela. Então era aquele linho que não pegava a sujeira e era brilhante. Realmente a luz do sol brilhava. Essa era a veste de Jesus. E quando se fala também no manto dele, lembrando que na sua desencarnação, os soldados jogaram sorte para ficarem com o manto de Jesus. O manto usado pelos pobres não tinha valor, porque geralmente era feito de lã, uma lã grosseira que eles cardavam rapidinho, porque era veste de pobre, então não precisava de requintes. Mas a lã utilizada para o manto das pessoas ricas era diferente. E o manto era tecido também com um único fio que ia fazendo a tessitura de uma assim redonda, sem nenhum tipo de costura. Era um fio só, cardado em volta, e terminava quase não aparecendo onde terminava a tessitura. Então era um fio, era um tecido de um fio só, perfeito, sem nenhuma costura e sem nenhum acabamento aparente. E delicadíssimo, muito fino, e que aquecia bastante pelo valor da lã que era utilizado. Então esse tipo de manto que eles colocavam pendurado no pescoço, que caía ao longo do corpo, fazendo uma coisa enviesada. Isso tinha um valor muito grande, pela lã, pela tessitura, pela forma e também pela tinta com que eles tingiam aquela lã. E a de Jesus era uma cor vinho, bem carregado, bem pesado.
Então, esse manto tinha um valor muito grande, por isso os soldados disputaram nos dados quem ficaria com o manto de Jesus. Então, isso era obra da sua mãe, era obra da ternura, a ternura de mãe, que se sentava e tecia as vestes dos seus filhos. Então, a gente fica pensando no lar, o lar de José, Maria e Jesus, como seria a vida deles. E se nós, espíritas, que temos uma visão diferenciada do Evangelho e da vida, se a gente começasse a pensar em termos de constituir uma família semelhante à de José. Pensar em José como homem, como pai, o carinho para com a sua esposa. Scholem Asch conta a história de José e Maria de uma forma linda. E algumas pessoas aceitam, outras não aceitam. Não importa. O importante é que a mensagem fique guardada dentro de nós. Então, ele cita que José, quando saiu da Judéia, que José era judeu e Maria era da Galileia. José sai da Judéia e faz uma longa viagem. Naquele tempo, para os descendentes do rei Davi, o casamento era muito complicado, porque eles tinham que se consorciar só entre os descendentes do rei Davi, por causa da profecia. A profecia dizia que o Salvador viria através de descendentes puros da linha de Davi. Então, ao longo do tempo, os descendentes de Davi se dividiram em dois segmentos. O segmento pobre e o segmento rico. O segmento mais rico, eles se consorciavam entre eles para manter o dinheiro dentro da família. E os pobres se consorciavam entre os pobres para manter o nada com eles também, que não tinham nada. José, que era judeu, procurava uma companheira. Quando diz que ele já era velho, avançada idade, ele teria mais ou menos uns 30, 35 anos. E Maria estaria na quadra dos 14 a 16 anos. Era quase que impossível encontrar-se uma jovem entre 14 a 16 anos que não estivesse consorciada ainda. Normalmente, eles eram prometidos ainda na infância. Eles se prometiam entre si e se casavam. Então foi para José um verdadeiro achado, quando ele, analisando a árvore genealógica dos descendentes de Davi, ele descobre que lá na Galileia havia uma jovem que estava livre e desimpedida. Então ele faz a viagem, ele pega os seus apetrechos, porque aquelas criaturas não tinham muita coisa. Imagina você sair do São José do Rio Preto para ir para o Rio de Janeiro, se consorciar com alguém e levar tudo que você tem. Não dá. Mas para eles davam. Eles não tinham muitas coisas. Ele tinha as ferramentas do seu trabalho, a tenda que era fácil de carregar, como acontecia com Paulo. Para onde ele ia, ele levava toda a sua mudança, que era as ferramentas de trabalho e uma tenda, e as vestes que possuía. Então eles não tinham grande coisa. José pega tudo que tem e vai para a Galileia. E chega à cidade de Nazaré, onde ele sabia que havia uma jovem que estava livre, desimpedida. E chegar à casa de Aná, que era viúva de Joaquim, e pedir a sua filha em casamento foi uma coisa que ele fez rapidinho. E ele viu Maria à distância, ele a viu passar. Então ele se encantou com a beleza daquela jovem e se assombrou com o fato dela ainda estar solteira e não ter nenhum pretendente. E aí a gente fica matutando com os botões, né? Tudo programado para que isso acontecesse. Então José era o escolhido, Maria, idem. Então ele a pede em casamento e começa a construir o matrimônio futuro. E ele não cabe em si
pela sorte que ele teve de encontrar aquela criatura. E ele percebe que realmente a sua felicidade estava escrita no firmamento. Ele monta a sua oficina de trabalho e começa a laborar no sentido de construir o ambiente onde ele iria conviver com a sua esposa e ter os filhos, porque a maior riqueza do casal naquele tempo eram os filhos que eles chegassem a ter. Então hoje, filho para nós é dispêndio, encarece a vida, complica a vida. Naquele tempo não. Os filhos eram a riqueza da mulher. A mulher que não tinha filhos, ela mesma se menosprezava e se acreditava afastada do olhar de Deus. Deus não havia sorrido para o seu ventre, não havia enriquecido a casa do seu marido com os filhos. Era o pensamento vigente na época. Possivelmente eles eram até mais felizes do que a gente na atualidade. Nós que somos tão egoístas e que guardamos tanta coisa para depois perturbar a vida dos descendentes, e principalmente os que herdam aquilo que a gente juntou com tanta gana, com tanta vontade, se transforma no pão de discórdia entre os descendentes. É bom que a gente pense a respeito disso. E enquanto estamos a caminho, como diz o Evangelho, vende tudo que tens. Nem precisa dar aos pobres, dá aos filhos mesmo, mas entrega para cada um, para não complicar a vida depois. É o Evangelho que diz. Então José está se preparando para tudo isso. E enquanto ele trabalha na sua oficina, a jovem Maria se prepara também para o consórcio. Está prometida a um homem que ela sentiu também ser aquela alma que iria completar a sua alma. E numa noite, depois do trabalho duro do cotidiano, porque era complicada a vida da mulher, ela tinha que descer uma ladeira íngreme, ir até o poço para buscar água. Quantas vezes ela carregava aquele cântaro descendo e subindo, porque ainda hoje a fonte de onde Maria tirava a água, o poço, ainda está. Só que naquela época Nazaré era um burgo pequenino, teria, quando muito, 100 habitantes, 150, estourando 200 pessoas, famílias morando. Mas é possível que tivesse menos. Então o poço ficava
era uma criatura que se guardava, que se protegia sob a virtude que ergastulava sua alma e que ela fazia sentir através da forma de agir com os seus semelhantes, cheia de graças perante o Senhor, que era com ela, consoante a palavra daquele arauto que estava diante de Maria. E o diálogo entre os dois é de uma beleza ímpar, que vale a pena ser lido no Evangelho de Lucas. E então ela percebe que realmente a vontade de Deus quedou-se sobre ela. A partir de então, as coisas vão acontecendo de uma forma encantadora. Maria está feliz com o acontecimento. E ela não tem noção das consequências que poderiam advir de tudo aquilo. E a história então se desenrola de uma forma verdadeiramente encantadora no que diz respeito à vida daquelas duas criaturas que eram cheias de graças perante o Criador, até culminar com o nascimento de Jesus na cidade de Belém, dentro de uma manjedoura, na ternura do aconchego das criaturas simples que eram os animais, que não tinham ainda o egoísmo, o egocentrismo, sem nenhuma preocupação externa. Maria tecia ela mesma as roupas que iriam aconchegar o seu filho. Não tinha nada de luxo, não tinha nada especial. O que tornava especial era o amor que ela colocava naquilo que estava tecendo, naquilo que estava fazendo. Tão diferente de hoje. Os bebês que chegam, quando chegam, porque está tão difícil reencarnar na atualidade. Então os bebês quando chegam, estão tão cheios de coisa nenhuma. É tanta cacareco que se compra que às vezes nunca se usa. Outro dia chegou lá no caminho um pacote de roupas de bebês que nunca foram usados. Porque o bebê só tem um corpinho, são dezenas e dezenas de mudas de roupa que não dá tempo, se mudar de hora em hora ainda sobra roupa. É uma quantidade sem tamanho. E outras coisas mais que a pessoa vai criando, vai construindo num consumismo exagerado. E o que é importante para o bebê muitas vezes falta, que é o seio materno, os braços maternos, o cântico paterno, o carinho do pai. Isto é tão importante para o bebê e falta tanto. Uma jovenzinha linda que eu conheci, a Lures, frequentou a nossa casa na reunião de tratamento durante algum tempo. O sonho era ter um filho. Então o marido, naquela expectativa de ter um filho, principalmente se tivesse a cara da mãe. E realmente era um rosto que era uma verdadeira pintura. E ela já tinha tido 2 gravidez que se perdeu através de um aborto espontâneo. Então ela queria ser mãe. E ela pedia, meu Deus, tanta mulher que aborta e eu quero ser mãe e não consigo. Aí o marido foi transferido para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E de lá ela telefonava, ai, dona Ana, continua rezando por mim, não esquece de mim e tal. E um dia ela me ligou, eu estou grávida, oh meu Deus, eu estou numa aflição. Eu falei, então não fique. Possivelmente a aflição pode ser um motivo do aborto, relaxe. Fica feliz, fica apenas feliz. E deixa que a felicidade tome conta do feto também. E quem sabe, Deus ajuda. E ela então me telefonava, estou ficando triste, preocupada. Para com isso, vamos cantar. Ela falou, quer que eu cante em árabe, em inglês ou em português? Eu falei, no idioma que você quiser. Cante em qualquer um, não importa, o importante é que cante. Até que no 4º mês de gravidez, ela falou assim, olha, eu estou fazendo um esforço para não ficar ansiosa, mas o médico disse que eu estou correndo risco de abortar.
Então meu marido resolveu pedir para retornar ao Brasil, porque eu quero fazer o tratamento no centro, para ver se o meu bebê... E ela voltou, eles voltaram e ela começou fazendo o tratamento, e realmente foi uma gravidez assim muito sofrida, porque a cada momento havia o risco do aborto, e ela foi cuidando, uma alegria que ela foi quando via o tempo passando, as semanas, os meses, aquela alegria pelo bebê e tal, até que nasceu Sofia. Sofia é uma boneca linda, uma coisa, um encanto, e rivaliza. A mãe e a filha são 2 biscuits que Deus colocou no mundo para encantar os olhos da gente. E eu fico olhando para aquela beleza, no começo eu ficava com inveja, falar, meu Deus, por que Deus deu aquele nariz para ela e esse para mim? Por que aqueles olhos para ela e este para mim? Meu Deus do céu, o cabelo, por que eu tenho esse e ela tem aquele? Mas aí eu me acostumei, eu falei, Deus fez isso que é para os meus olhos ficarem felizes quando olho o rosto daquela criatura. E eu comecei a me felicitar também. Cada vez que ela chega no centro é aquela alegria. E Sofia foi crescendo. Quando Sofia completou 1 ano e 3 meses, ela chegou e falou assim, tia Ana, eu estou pensando em colocar a Sofia numa creche. Ela já está crescidinha e começar já a conviver. Eu falei, com 1 ano e 3 meses só? Ela falou assim, tia, porque também eu preciso pensar um pouco em mim, eu tenho me dedicado muito a Sofia, eu preciso ir para uma academia, cuidar do corpo também. Eu nunca mais pude me sentar na frente de uma manicure para fazer as unhas, eu nunca mais fui ao cabeleireiro, porque Sofia realmente toma conta da minha vida, apesar de ter 3 babás em casa, 3 babás, Sofia ainda toma muito conta e tal, mas se eu botar numa creche, ela vai ficar bem cuidada, porque eu vou escolher uma creche especial, ela fica bem cuidada, ela entrando na creche por volta de 9 horas, e saindo às 5 horas, vai ter toda assistência. A creche é muito especial, todos os servidores são especiais. Eu falei, minha filha, eu vou lhe dar um conselho. Aide, coloque Sofia para adoção, na fila de adoção. Tem tanta mulher louca para ter uma filha ou um filho, então você coloca na adoção. É bem provável até que eu entre logo e arranje com os amigos aí para adotar a Sofia. Ela falou, que isso, tia? Tive tanto trabalho. Eu falei, é tanto trabalho para ter a filha e agora você está cansada dela e quer passar para a mão de outras pessoas. É isso, minha filha? Como é que Deus vai entender os filhos dele aqui na terra? Você passa anos e anos pedindo a Deus um filho, e quando tem, você quer passar para as mãos dos outros, porque você precisa ir para a academia, minha filha. Tenha santa paciência. Como eu não sou Deus, eu me aborreço com isso. Coloque Sofia na adoção e vá para a academia, e vá para a manicure, e vá para onde você quiser. Mas deixa a menina ter um pai e uma mãe. Ela baixou a cabeça e falou assim, entendi a mensagem. Eu falei, que bom. E ela está tomando conta. Sofia já está com 3 anos, e de vez em quando as pessoas falam assim, já botou na escolinha? Ela, não, Sofia só vai para a escolinha agora com 6 anos. Ela está em casa mesmo, tem lá um professorzinho que dá algumas noções, porque ela é muito viva, muito inteligente, mas ela só vai com 6 anos para a escola. Você, mãe de Sofia, até as últimas consequências. Fala, que bom, filha. Agora ela chegou outro dia no centro, e ela estava sentada olhando a menina, né? A menina me encanta, a menina correndo para lá e para cá. Ela falou assim, sabe, depois daquela sacudida que a senhora me deu, eu estou descobrindo a alegria de ser mãe. Cada dia eu descubro uma coisa nova na minha filha. Cada dia eu vejo quanto ela vai desenvolvendo. Se ela estivesse na creche, eu não veria nada disso. E eu não sentiria o prazer de acompanhar o desenvolvimento da minha filha. Falei, são valores e valores. As coisas que realmente preenchem o vazio da alma, a gente deixa de lado. E as coisas que são fantasias, a gente carrega conosco, pensando que está carregando valores reais. E está levando apenas ouropés, que brilham
cai na lama e perde o brilho, mas o diamante, ele cai na lama e continua brilhando. E o diamante real é a convivência nossa, aproveitando cada chance para construir a paz, na convivência amiga, fraternal, carinhosa, entre marido e mulher, pais e filhos, e principalmente entre irmãos, dentro de uma seara grandiosa, que é a seara espírita, onde vamos aprendendo no constante chegar perto, a querer bem o nosso irmão, apesar das diferenças, descobrindo os valores que cada um tem nesse contato que vamos fazendo e construindo um mundo melhor. Espírita, meu irmão, se você realmente tem a vontade de crescer, não peça a Deus facilidades, não peça a Deus valores econômicos, não peça a Deus filhos perfeitos, uma sogra carinhosa e amiga, não peça nada disso. Peça a Deus que lhe dê as condições para, no correr da roda da vida, você poder aparar os aspectos negativos, convivendo com as dificuldades e superando as dificuldades pelos valores da alma. É tão fácil a gente ter alguém que vá na nossa frente abrindo a picada, tirando os empecilhos do nosso caminho, mas nós não aprendemos nada com isso. Tão bom quando a gente vai abrindo o nosso caminho no cipoal das dificuldades e enrijecendo os nossos músculos e a nossa cerviz para chegarmos lá adiante com o coração referto de alegria pelo esforço realizado e as mãos plenas de realizações com as virtudes que conquistamos. Como o marido de Laura, ao visitá-la em nosso lar, quando ele vai retornando, porque já estava reencarnado na terra, quando ele vai retornando para o seu corpo, ele pede à futura esposa e aos futuros filhos: orem por mim e peçam a Deus que eu nunca tenha facilidades na terra, que eu enfrente sempre as dificuldades e eu consiga vencê-las. Enquanto muitos pedem facilidades, as grandes almas pedem dificuldades para poderem crescer. Só tu choras, irmão, no teu carpir dorido. Por que trazes assim o peito compungido, quando lá fora brilha o sol? As árvores estão vestidas de esperanças, as flores exalam perfume e os pássaros cantam. E o principal de tudo, você tem ouvidos para ouvi-los, olhos para vê-los e os sentidos da alma para sentir com o coração a alegria de estar, mesmo no mundo de provas e de expiações. Você terá certeza que está construindo a paz desse mundo e que tem como Cirineu o maior de todos, aquele que prometeu que vai te amar para sempre, porque ele é o pastor que afirmou: do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. E se 99 estiver no redil e uma estiver perdida lá fora, eu vou em busca dessa uma. Se for você, o pastor irá buscar. Não se importe, seja feliz. A felicidade é alguma coisa que nos aproxima de Deus. Muita paz. Na realidade, nós fizemos uma viagem e fica gravada no nosso íntimo, principalmente, essa construção tão bem elaborada pela nossa querida Ana Jaicy, e a gente acaba chegando à conclusão que é chegado o momento mesmo de nós pensarmos um pouco mais
nessa parte espiritual nossa, nós muito apegados às causas da matéria, esquecemos que nós estamos aqui exatamente no cumprimento de determinadas funções, porque a nossa vida real, a nossa vida verdadeira é a vida do Espírito eterno, criado pelo nosso Pai. E é muito importante a valorização da família. Às vezes as pessoas procuram novas soluções lá fora, com outras pessoas, sendo que está em cada uma delas a solução. Porque à medida que ela vai procurando, ela vai encontrando os mesmos problemas, porque o problema está com ela. Então é muito importante a gente refletir nisso tudo que foi colocado para nós nessa manhã, e eu tenho certeza que a nossa posição, a nossa vivência em nossos lares, que é onde começa realmente essa transformação que ela muito bem colocou, vai ser efetivada daqui para frente. Nós agradecemos muito essas palavras